cenário anterior à contratação do Netlex eram que todos os contratos eram elaborados de forma manual, mesmo que a gente tivesse modelos padrões dos nossos contratos, todos passavam pelo jurídico para a gente fazer a elaboração, para a gente consultar a CNPJ, verificar as condições comerciais e as propostas estavam de acordo, tudo por e-mail. Então era bem desorganizado, os e-mails não tinham padronizações, chegavam de qualquer forma do time comercial, então isso a gente perdia muita produtividade, a eficiência do jurídico não era boa. O tempo para a gente fazer uma elaboração até uma formalização final do contrato era de, no mínimo, 7 dias úteis. A gente já tinha a plataforma do DocuSign, né, que já ajudava nessa parte de assinatura digital, mas ainda assim a gente tinha esse gargalo dessa elaboração manual. Os controles nós eram todos em Excel, tanto dos contratos como das demandas que chegavam para a gente elaborar. Então, a gente perdia produtividade alimentando esse Excel, as informações não eram confiáveis, às vezes a gente esquecia de lançar uma demanda ou outra lá, a gente não tinha integração com nenhum sistema, apesar da época já ter o DocuSign, na última integração era também manual esse envio, e a gente não tinha inteligência de dados, era muito precário, a gente não tinha um banco de informações onde a gente pudesse consultar. Então, toda vez que se pedia um relatório, a gente tinha que sempre ir nos contratos, verificar as informações para poder dar essa base estratégica para as diretorias, né, para as áreas que solicitavam. Então, a gente buscou, são todas as nossas dores, e a gente buscou um sistema que suprisse essa nossa necessidade, né, de organizar e de estruturar realmente o jurídico. E ir na linha da empresa, que a empresa é uma empresa de tecnologia, de inovação, e do jurídico está alinhado, né? A visão sobre o jurídico não era muito legal, justamente porque a gente era um gargalo, então as coisas acabavam agarrando em razão de todas essas dificuldades que a gente tinha. Então, o objetivo de se buscar uma ferramenta para fazer essa estrutura foi muito para sanar essas deficiências. No momento de implantação do projeto, foi sensacional. Eu acho que eu nunca fui tão bem atendida. A Júlia foi a nossa partner aí nesse processo, né? A Júlia D'Agostini. Foi muito bom, ela tinha muita disponibilidade para a gente. Até hoje, no que a gente precisa, eu aciono ela dá todo o suporte necessário. O pessoal do suporte também atende a gente muito rápido. Eu tive um problema semana passada e em menos de 5 horas eles já me responderam meu chamado, já tomaram as providências que precisavam. Então, foi muito bom o processo, a gente teve todo o suporte necessário, a gente teve treinamento da Lexin com a Júlia, também foi muito bom, foi muito didático. Hoje a gente faz já todas as automações, nós mesmos fazemos, né, nossa programação de minuta dentro do sistema. Foi sensacional, assim, foi suporte o tempo todo, total disponibilidade. A gente está trabalhando algumas integrações, né? A gente já tem uma integração, a gente foi muito bem atendido, o resultado foi excelente, e a gente está trabalhando em outra que é um pouco mais robusta, e a gente está me surpreendendo o tempo de atendimento, né? A disponibilidade do time de programação para fazer call, para tirar dúvida, para trocar ideias sobre o projeto. Então, são só elogios também. Hoje a gente tem o Netlex integrado com o HubSpot, que é o nosso CRM de vendas. Antes a gente tinha um fluxo totalmente manual de movimentar os tickets nos pipes, no Kanban, né, do HubSpot. Hoje o próprio Netlex faz isso quando a gente finaliza um contrato de vendas. Antes eu mexia com várias plataformas para poder fazer um contrato e finalizar. Hoje eu mexo só no Netlex. O Netlex é suficiente para eu já lançar o contrato já cai no HubSpot e já finaliza e já parte para o financeiro e para o time de onboard e implementação. A gente está desenvolvendo agora uma integração de uma plataforma de vendas, que a Take está desenvolvendo, então o Netlex vai conversar com essa plataforma para a gente ter os contratos de vendas dentro do Netlex do jeito que hoje é, né, o nosso processo, para a gente ter essa base de dados, essa base de inteligência. A gente tem integração com o DocuSign, que o contrato já sobe direto do Netlex para a plataforma para o processo de assinaturas. E futuramente a gente vai integrar o Netlex também com o sistema do financeiro, que está sendo trocado aqui na Take. E o objetivo é que tudo passe primeiro pelo Netlex e que o Netlex envie os dados para esse sistema financeiro, tanto para os contratos de venda como de contratações feitas pela Take, dos contratos de fornecedor.
fornecedores. Então, a gente ganha muita produtividade, segurança de informação, a gente consegue que os sistemas se conversem, tenham os mesmos dados, que ainda é um gargalo. Eu tenho dado no CRM, que não é igual do Netlex ou do jurídico, que não é igual do financeiro. Então, a gente tem que bater muita base de dados hoje. Então, o objetivo é que a gente tenha uma base única de informação e a do jurídico é a mais confiável por todos os documentos passarem por nós. Então, a intenção é que o Netlex seja esse repositório internamente. O jurídico era o gargalo porque, como todos os contratos, mesmo que fossem padrões, o padrão que eu falo é colocar o nome da empresa, do nosso cliente, os dados dos representantes legais, das testemunhas, e a conferência de CNPJ, mesmo que fosse só isso era feito pelos advogados do jurídico. Então, a gente virava um gargalo no processo porque a gente fazia um processo muito simples, mas que tinha que passar por nós para a gente ter o controle desses contratos, para a gente confirmar as informações que estavam sendo passadas, para garantir essa segurança, né, da empresa. E como a gente não era um jurídico grande, nós éramos uma advogada, uma assistente, uma coordenadora e uma gerente, isso travava. Então, o nosso SLA, para poder atender essa demanda, chegava a quase 5 dias. Com a contratação do Netlex, isso mudou completamente, porque como a vendas, né, que é o nosso maior cliente interno, já vai direto na plataforma, direto no Netlex, responde questionário. O próprio questionário do Netlex já tem essa verificação de CNPJ, então ele já puxa do site da Receita, né, do cartão CNPJ, as informações da empresa. Então, a gente não tem mais que conferir se o CNPJ está ativo, se o endereço é aquele mesmo que está sendo passado, os dados, né, do cliente. Então, isso facilitou muito essa tramitação. As informações vêm prontas, né? Os vendedores simplesmente respondem o questionário com as perguntas que já são direcionadas para a automação do contrato. Essas respostas já montam a minuta e daí já segue para assinatura direto. Então, eu não tenho mais envolvimento do meu corpo de advogados. A gente só atua agora em minutas que clientes pedem algum tipo de alteração, alguma coisa que o jurídico mesmo tem que analisar. Então, hoje, minha atividade dos advogados é muito mais intelectual, muito mais analítica para ver se a gente pode aceitar aquele ajuste ou não. Antes, não. A gente tinha tanta atividade simples que poderiam ser feitas por um sistema, tanto também os ajustes. Então, assim, facilitou muito, a gente reduziu o nosso SLA de atendimento para 24 horas. Se hoje eu tenho um contrato de um cliente que não pede ajuste nenhum e já sobe direto para assinatura, o máximo é 24 horas, esse contrato já está no processo de assinatura ou até já está finalizado. Então, eu ganhei muito com isso e essa visão de que o jurídico era um gargalo mudou muito. E esse feedback veio do time de vendas, veio da diretoria de vendas, que hoje a gente não é mais esse gargalo. E a gente é muito mais visto como parceiro de negócio, a gente atua em conjunto com vendas para que se atinja a meta de vendas, né, a meta da empresa, de receita. Então, hoje a gente faz essa parceria muito mais fluida, muito mais legal com o time de vendas, que antes era atrito justamente porque essa visão era diferente, né, de todo o fluxo, de todo o processo. Eles adoram o Netlex, o time comercial, facilitou muito. Hoje eles ficam me pedindo que o SLA geral seja reduzido até para 24 horas e que eles tenham mais autonomia no Netlex, porque realmente agregou muito valor para a gente, tanto para o time de vendas quanto para o jurídico. São só elogios, acham muito simples de usar, a ferramenta é muito tranquila, né? Para a gente do jurídico é muito bom, porque a gente consegue customizar workflow, questionário, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente precisa dessas informações. Então, isso facilita muito, até porque a gente sabe a linguagem do comercial, né? Como que é mais claro para eles poderem bater o olho no questionário e fazer. Então, é muito nessa linha de design thinking, de pensar que a gente está sendo o vendedor que está preenchendo a plataforma. Então, assim, eles gostam muito. Os clientes que se propõem a usar a ferramenta também, a gente só tem feedbacks muito positivos e a gente consegue que essa revisão seja muito mais tranquila, né? Até porque o comercial deixa de mandar um e-mail para o cliente, já faz direto na plataforma. E a gente tem todo o histórico do que o cliente pediu lá dentro. Então, para eles é muito bom ter o Netlex. Eles viram isso muito como uma contratação positiva para o dia a dia deles.
Com o Netlex, o principal ganho para a gente foi produtividade e eficiência. Quando a gente implantou o Netlex, a gente fazia, em média, 50, 60 contratos. Com o crescimento da Take, hoje a gente faz 180, 190, 200 contratos na plataforma por mês. Se eu não tivesse o Netlex, eu ia ter que ter um time, hoje, eu tenho 8 pessoas, no mínimo 20, para suprir essa necessidade. A gente ganha muito com isso, né, nessa questão da eficiência do jurídico mesmo. Além disso, gestão de dados, inteligência de dados, eu poder usar o banco de dados do Netlex para desenvolver dashboards, relatórios para a diretoria e a diretoria poder criar estratégias em cima desses dados. Então, o diretor pede, já está na mão a informação que ele quer. Redução de e-mails, redução de chamação no chat, no nosso chat interno, transparência. Hoje o usuário vê onde está o contrato, onde está parado, quem falta assinar o contrato. Então, antes essas informações eram solicitadas por e-mail, pelo chat, e isso deixava o time ansioso, pressionado de ter que responder aquela informação online, né, bem rápido. Hoje essa informação está na tela. Então, a gente ganha muito em termos de organização e transparência. Visão do time, né, como parceiro de negócio, porque o Netlex realmente acelerou esse processo dentro da Take. E em questão de dados, foi isso. A gente aumentou muito a nossa produtividade e um aumento foi de 300% de documentos sendo elaborados dentro do Netlex. E então eu teria que aumentar muito o time se eu não tivesse a plataforma. Então, eu ganho custo, produtividade, eficiência, qualidade dos meus advogados, utilizar os advogados na área intelectual, né, para a finalidade que eles se formaram, né, que eles estudaram, não para fazer um simples contrato. Então, a gente ganhou muito. Eu acho que o resumo é eficiência jurídica, eficiência do time, de operacional, tanto legal, analítico, como eficiência operacional mesmo do jurídico. Hoje a gente tem uma estrutura de departamento jurídico, né? A gente não tem mais uma estrutura similar a de um escritório. Então, eu ganhei muito em eficiência.